Parece que agora deu uma estabilizada aqui a minha conexão. Vou continuar a aula. E aí eu me comprometo a retomar esses dois exercícios aí. Numa outra noite, antes da entrega, é claro. O que vocês acham? Ok, tá bom. Legal. Muito bem. A minha conexão me deu um baile aqui hoje, infelizmente. E a gente paga caro por isso. Isso que é... Só aproveitando para recapitular o exercício, vale a pena. Exercício 1. A gente tinha duas séries de funções que eram de progressões geométricas, ok? Eram séries geométricas de funções. Elas convergem se a razão da progressão geométrica que está aí representando a série estiver entre -1 e 1. E aí foi o que a gente fez. A gente simplesmente verificou quem era a razão da progressão geométrica. Uma vez já sabendo quem era a razão da progressão geométrica, a gente verificava para que valores de x a razão ficava entre -1 e 1. E esse era o critério de convergência para essa série de funções. Tá. Ok. Bom, então vamos continuar. Ana e Val, vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão gravando aí? Legal. Melhor agora, Val, ou não? Legal. Muito bem. Muito bem. Legal. Então vamos lá. Dando continuidade, pessoal. Então o item 1 acabou. Sempre lembrando que vocês podem entrar em contato comigo por WhatsApp e eu respondo as dúvidas. Né? Ok? Não... Tá. Agora, será que todas as séries de funções... Sim. Paula, concluiu o exercício 1B com da seguinte forma, que se o x for um número entre 1 e 3, essa série x menos 2 elevado a n converge para 1 sobre 3 menos x. Nessas condições. Que é o que o enunciado pede. Ele fala assim, ó. Escreva as séries abaixo como funções. Nós escrevemos. Né? Ou seja, deixa eu fazer essa observação que vale a pena. Tá? Então, a ideia é a seguinte, ó. Resumindo. Tá, o item 1A, nós concluímos o seguinte. O item 1A, concluímos o seguinte. Que se o x for um número entre 0 e 1, desculpa, entre -1 e 1, então temos que o domínio de validade é o intervalo de convergência. Certo? Ok? É isso que está querendo dizer. Se isso acontece, então
a série vai convergir para uma função. No caso do item A, a série x elevado a 2n vai convergir para a função 1 sobre, desculpe, x quadrado sobre 1 menos x quadrado. Então, quando ele fala assim, escreva as séries abaixo como funções da variável x. Pronto, escrevemos. A série somatória de x elevado a 2n é uma função de x do tipo x quadrado dividido por 1 menos x quadrado. Pronto. Expressando o seu domínio de validade. Bom, a série somatória de x elevado a 2n só vai ser escrita na forma dessa função, essa que é a função, ó, certo? Se a condição, ou o domínio de validade, o x for maior que menos 1 e menor que 1. Essa é a resposta da 1. 1A, né? E da 1B? A resposta da 1B é essa aqui, ó. Resumindo, se o x for um número entre 1 e 3, então, o que é esse se o x for um número entre 1 e 3? Isso é justamente o domínio de validade. Que domínio de validade? É o domínio de validade para que a série represente ou possa ser representada, essa série de funções, por uma função. Senão, não. Então, no item B, se o x for um número maior que 1 e menor que 3, então temos que a série de funções x menos 2 elevado a n converge para a função 1 dividido por 3 menos x. Mas isso só é verdade, ou seja, essa série só converge para isso aqui, se o x for um número maior que 1 e menor que 3. Dizer que o x é um número maior que 1 e menor que 3, isso aqui é o domínio de validade, tá? Para que a série possa ser escrito como uma função de variável x. Esclareceu, pessoal? Sim ou não? Isso é importante. Legal. Então, isso que está em vermelho aqui, ó, é o domínio, o que eles chamam de domínio de validade. Acontece que para esses dois exemplos aqui, pessoal, achar o domínio de validade foi relativamente fácil. Por quê? Porque esses dois exemplos aqui, x elevado a 2n e x menos 2 elevado a n, são séries geométricas, de progressões geométricas. E a convergência de progressões geométricas é relativamente simples. Basta a soma, né? Ou seja, basta a série geométrica converge se a razão dessa série geométrica for um número entre menos 1 e 1, que foi o que a gente viu. Mas nem todas as séries de função são tipos de séries chamadas de geométricas. Algumas não são. E aí o critério de convergência, desculpe, é um pouquinho mais complicado, tá? Que é o exercício 2, que eu vou colocar aí agora. O exercício 2 fala assim, olha, determine, já escrevo ele aí. Chamou de pergunta 2. Está carregando.
Muito bem. Pessoal, aqui nesse exercício, a gente vê uma série de funções que tem um nome particular chamado de série de potências, tá ok? Ao lado do enunciado aí da pergunta 2, eu vou colocar uma definiçãozinha aí, tá? Então tá. Vou colocar abaixo aqui. Isso que vocês estão vendo aí não é uma série geométrica, como as do exercício 1. Por quê? Porque essa expressão que está dentro do somatório não é uma progressão geométrica. Então, a abordagem que a gente deu por exercício 1 não serve aqui. Aí você fala assim, bom, mas como é que nós vamos estudar convergência? Como é que nós vamos estudar a convergência de uma série de funções que não é uma série geométrica? Bom, para isso, pessoal, a gente vai ter que usar os critérios de convergência que nós estudamos na aula passada. Tá certo? Nós vamos ter que olhar isso aqui, usar um critério de convergência que seja adequado. Não sei se vocês chegaram a olhar, mas eu passei para vocês um guia de abordagem para estudo de convergência de séries. Certo? Ah, se a série tiver essa cara, você usa a comparação. Se a série tiver tal cara, você usa outra, assim por diante. Tá? Bom, o que eu quero que vocês observem aqui é que essa série aqui, ela tem esse padrão aqui, que é de série de potências. E eu já vou dizer quem é o CN nesse exercício, quem é o A nesse exercício, e a gente identificar isso aqui como uma série de potências. As séries de potências não são séries geométricas, tá bom? Muito bem. Só um minutinho, por favor. O Fábio está conectado. Isso é legal. Muito bem. O que fazer então? É o seguinte. Esse exercício em particular, nós vamos usar para estudar a convergência dessa expressão, o critério da razão para convergência. Tá legal? Só que antes, como eu tinha falado, eu ia mostrar para vocês por que isso aqui era uma série de potências, ok? Legal. Seguinte, olha só como é que a gente pode escrever ou reescrever essa expressão aí. E se olhar bem para ela pode... A expressão original é essa aqui. É uma série de funções porque tem um x lá dentro, além de depender do n, tá certo? Por isso que chama série de funções. E olha como eu vou reescrever isso. Vou escrever assim, ó.
Pronto. Agora a gente consegue olhar para isso aqui e falar assim, pô, realmente isso agora ficou com a cara dessa expressão aqui. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Ok. Tá. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o CN. Ou seja, ele compõe os coeficientes dessa série de potências. Esse cara aqui, ó, é o ponto x0 em torno do qual essa série de potências é desenvolvida. No caso aqui, então, esse cara faz o papel do A aqui, ó. Tá? E o Cn é 1 dividido por n quadrado mais 3. Tá, tudo bem. Isso não é, como eu falei, uma série geométrica. Então, como é que a gente estuda a convergência disso? Como eu te falei, da seguinte maneira. Cada caso é um caso. Nesse caso em particular, a gente vai usar o critério, ok? A gente vai usar o critério da razão. O critério da razão a gente viu semana passada, e ele diz o seguinte, e mais ainda, nós aprendemos a estudar convergência absoluta, certo? Que diz o seguinte, se uma série converge absolutamente, ela converge sem ser absolutamente. Convergência absoluta é quando a gente estuda a convergência da série com a expressão que representa a série em módulo. Então, como eu falei, eu vou usar aqui o critério mais adequado, é o critério da razão para a convergência absoluta. Eu quero saber se essa série de função, ou de funções, no caso, se ela converge absolutamente, tá? Para convergência absoluta. Para convergência absoluta. Tá. O que significa critério da razão e o critério da razão aplicado na análise da convergência absoluta? O critério da razão fala assim, olha, calcule o seguinte limite. O limite da razão da expressão que representa a série calculada em n mais 1, desculpe, dividido pela expressão da série calculada em n. Só que é o seguinte, pessoal. A gente viu que as séries que elas convergem absolutamente, e se elas convergem absolutamente, elas são convergentes de forma absoluta e convergentes na sequência. Se uma série não converge na forma absoluta, ou seja, sem o módulo, ela só é condicionalmente convergente. Então, para a gente ver a convergência plena, a gente tem que calcular, usando o critério da razão nesse caso em particular, o limite, pessoal, do valor absoluto dessa divisão. Ok? Isso quando n tende a infinito. Aí o critério da razão fala o seguinte, olha, se você calcular esse limite e ele for um número menor que 1, esse limite aqui, a série em questão que você está vendo a convergência dela, ela é convergente de forma absoluta. Se esse limite aqui for um número maior que 1,
Então a série não tem convergência absoluta, mas ela pode ter só convergência. Só convergência que eu digo é calcular esse limite sem o módulo, tá ok? Mas uma vez que você calcula com o módulo, você garante que ela converge absolutamente e sem ser absolutamente. Tá. Se você tem uma propriedade de divisão de módulos aí que é o seguinte: o módulo da divisão é a divisão dos módulos. Então, isso aqui pode ficar assim. Ok? Isso pode ficar assim. Com n tendendo a infinito. Tá. Agora, quem é a n mais 1? Quem é a n? Né? A n mais 1, pessoal, você vai pegar a expressão que define a sua série e calcular ou representar essa expressão colocando n mais 1 no lugar do n. Assim, ó. Assim. Bom, vou colocar mais para baixo aqui que o negócio vai ficar grande. Vai ficar assim. Bom, quem é a n mais 1? É assim. É o módulo, dentro do módulo, né? De x menos 6 elevado a n mais 1. Ou seja, onde tem n, você coloca n mais 1. Dividido por... A gente tinha lá n quadrado mais 3, né? Então, vai ficar n mais 1 ao quadrado mais 3. Fecha o módulo. Tem um limite aqui antes. Que a gente não pode esquecer. Nós estamos calculando um limite. Tá. Dividido por a n. A n vai ser x menos 6, também em módulo. Só que elevado a n. Ou seja, a expressão original. Dividido por n quadrado mais 3. Ok, pessoal? Com n tendendo a infinito. Tá. Mais uma vez, o módulo da divisão é a divisão dos módulos. E isso fica assim. Limite do módulo de x menos 6. Olha o que eu vou fazer aqui em cima. Eu vou separar isso. Ou seja, eu vou separar esse x menos 6 elevado a n mais 1 em x menos 6, que multiplica x menos 6 elevado a n. Fecha o módulo. E embaixo, eu vou desenvolver esse n mais 1 ao quadrado. Esse n mais 1 ao quadrado fica o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3 que já estava ali fora, dividido por módulo de x menos 6 elevado a n por módulo de n quadrado mais 3. Ok? Muito bem. Com n indo para o infinito. Certo. Pessoal, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então,
Essa expressão grandona e feia aí pode ser reescrita assim: limite de módulo de x menos 6 que multiplica módulo de x menos 6 elevado a n, tudo isso dividido por n quadrado mais 2n mais 4 em módulo. Tudo isso, por sua vez, dividido por módulo de x menos 6 elevado a n, dividido por módulo de n quadrado mais 3. Essa questão realmente ela é trabalhosa, com n tendendo para infinito. Bom, por sorte, força de expressão, né? A gente consegue cancelar esse cara com esse. Eles são iguais. E aí, conseguimos reescrever essa expressão assim, pessoal. Isso é limite com n tendendo a infinito de módulo de x menos 6 que multiplica n ao quadrado mais 3 em módulo que por sua vez é dividido pelo módulo de n quadrado mais 2n mais 4. Estamos quase no fim. Isso, por sua vez, vai nos dar o seguinte limite. Limite com n tendendo a infinito de módulo de x menos 6. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir a parte que tem n por n ao quadrado, pessoal. Em cima e embaixo. Então vai ficar assim, ó. N quadrado sobre n quadrado menos dividido por... Isso que eu estou fazendo aqui, a gente viu em limites lá no cálculo 1, hein, pessoal? Dividido por n quadrado, estou dividindo todo mundo embaixo por n quadrado também. Dividido por n quadrado mais 2n dividido por n quadrado mais... Que é mais? Como assim, ó? Mais... Ah, sim, em cima, mais, obrigado. Muito grato. Dividido por... Desculpa, mais 4 sobre n quadrado. Ok. Muito bem. Não se esqueçam que nós estamos calculando o limite
do critério da razão, que é o tal do L lá. E que nós estamos doidos para que esse L dê um número menor que 1. Certo? E vai dar, você vai ver. Então esse L é o limite. Quer dizer, vai dar, né? Nós vamos fazer dar. Então, é super atento a menina. Então, pessoal, esse limite vai ficar assim, ó. Limite de x menos 6 em módulo, que multiplica 1 na parte de cima, né? 1 mais 3 sobre n quadrado. E na parte de baixo vai ficar 1. Vai ficar 1 mais 2 sobre n mais 4 sobre n quadrado. O que acontecerá agora que a gente fez essas mudanças aí na expressão de que a gente está calculando o limite? O que vai acontecer agora quando n for para infinito, pessoal? Vai acontecer o seguinte: esse carinha aqui, ó, vai para zero. Esse carinha aqui vai para zero. Esse carinha aqui vai para zero. O que vai sobrar é que o limite que nós estamos calculando, chamamos de L, vai resultar em x menos 6 em módulo. Aí o que eu falei para vocês? O que eu fiz aqui? Eu calculei o L para o teste da razão da série que nós estamos trabalhando aí. E o critério do teste da razão é o seguinte: se o L for um cara menor que 1, a série converge. Se não, não. Nós queremos que a série seja convergente. Certo? Então, o passo final é o seguinte: para que a série seja convergente, L tem que ser menor que 1. Ou seja, módulo de x menos 6 tem que ser menor que 1. L tem que ser menor que 1. Vírgula. Ou seja, ou seja, quem é o L? Módulo de x menos 6. Ele tem que ser menor que 1. Dizer que o módulo de alguma coisa tem que ser menor que 1, pessoal, é dizer que essa alguma coisa tem que estar entre menos 1 e 1. Isso é uma desigualdade modular. Dizer que x menos 6 deve estar entre menos 1 e 1 equivale a dizer que x tem que estar... Como é que a gente tira esse menos 6 daqui de dentro? Somando 6 em todo mundo. Quando você soma 6 em todo mundo, você vai ter do lado esquerdo 5, no meio x, e no lado direito você vai ter 7. Pessoal,
essa série de potências, que não é uma série geométrica, só convergirá absolutamente se o x for um número entre 5 e 7. Ok? Todas as vezes que você calcula ou determina a convergência de uma série que não é geométrica, você tem que testar a convergência da série que você está vendo aí para, para os valores de x nos limites do intervalo. Ou seja, o próximo passo é verificar se a série converge se o x for 5, se a série converge se o x for 7. Então, o que nós concluímos por enquanto é que, portanto, se por enquanto nós concluímos que se o x for um número entre 5 e 7, a série converge absolutamente. E quem converge absolutamente, converge sem ser absolutamente. A série converge absolutamente. Não sei se vocês lembram disso, mas era um critério de convergência da aula passada. Vamos ver aqui. Eu não entendi espaço. Tá, legal. Beleza, Paulo. Já explico novamente. Absolutamente. Legal? Ah, tá. Vou fazer uma observação aqui, pessoal, que é a seguinte. É sobre essa inequação aqui. Observação. Observação, tá? Porque, não sei se claro que vocês perceberam, mas apareceu um monte de coisa com módulo, né? Então, por exemplo, quando você tem que o módulo de x é menor que, sei lá, uma constante k, isso implica, pessoal, que o x ela tem essa interpretação. O que nós tínhamos era o seguinte, ó, que o módulo de x menos 6 tinha que ser algo tinha que ser algo menor que 1. Aí, usando a observação que eu fiz, isso pode ser reescrito que o x menos 6, então, tem que ser um cara maior que menos 1 e menor que 1. Isso é uma inequação. E para a gente isolar uma variável x numa inequação do jeito que está aqui, a gente tem que eliminar quem está lá com ela. Então, o que eu observei? Eu observei que aqui eu tinha menos 6. Então, o que a gente acaba fazendo é isso aqui, ó. É claro que a gente não precisa escrever isso, mas é isso que a gente faz. Se eu quero eliminar o menos 6 no meio da desigualdade, a única maneira de eliminar o menos 6 ali é somando 6. Mas, pô, você não pode fazer isso só num dos termos da desigualdade. Se você faz isso no meio, você tem que fazer isso à esquerda. E você tem que fazer isso à direita. Porque senão, você
não, não tem uma desigualdade equivalente à sua desigualdade original. Quando a gente faz isso, é aí que aparece um 5 aqui desse lado. O x fica sozinho aqui e aparece um 7 aqui desse lado. Ok, Paulo? Foi isso que nós fizemos. Quer dizer, a gente acabou de encontrar o critério de convergência para essa série de potências e por nada. Mas ainda tem que verificar o que acontece se o x for 5 e se o x for 7. Tá? Então, muito bem. Não sei se eu tinha enumerado esse cara, deixa eu ver. Tinha. Vou chamar de 2. Então, passo 3, pessoal. Passo 3 vai ser verificar o que acontece se x é 5. Terceiro passo. Se o x for 5, temos. O que a gente vai fazer? A gente vai lá na série original, que era essa aqui. E fazemos, ela era x menos 6 elevado a n sobre n quadrado mais 3. E aí eu quero saber o que vai acontecer com essa série quando eu fizer o x igual a 5. Essa série vai ficar assim, ó. Somatório com n indo de 0 até infinito de 5 menos 6 elevado a n sobre n quadrado mais 3. Perceba que eu quero saber o que acontece com a série se o x for 5. Eu sei que se o x for um cara entre 7 e 5, essa série é exatamente uma função que descreve uma série de potências. E se for 5, aí ela é uma outra função, que é essa que nós estamos vendo aqui. Na verdade não é uma função, mas ela vai ser uma série, né? Uma série no sentido de não ter x. E vai ficar assim, ó, somatório com n de 0 a infinito de menos 1 elevado a n sobre n quadrado mais 3. Pronto. Que é uma série que se alterna, pessoal. Ou seja, o sinal dela se alterna. Então, se essa série agora, que só depende de n, for convergente, então a série original é convergente para x entre 5 e 7, inclusive para o 5, que é o que nós estamos testando agora. Certo? Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se a série é absolutamente convergente. Tá? Absolutamente convergente. E eu vou usar o critério da comparação. Ou seja, deixa eu colocar aí. Deixa eu ver aqui, Fábio tá. Sim, espera aí, Fábio. Eu vou usar o critério da comparação. Legal. Ou seja, deixa eu colocar o critério da comparação para vocês entenderem o que eu estou falando.
Critério da comparação é um critério que a gente usou aula passada. E é esse aqui, ó. Tá colando aí. É isso aqui, ó. Esse é o critério da comparação. Ele fala o seguinte, olha, você quer saber se a sua série converge? Então você pode compará-la com uma outra série. Da seguinte maneira. Se você comparar a sua série original, ou seja, suponha que a sua série original tenha lá a expressão dela dada por AN. Comparar por uma série que é maior que ela sempre, e essa série que é maior que ela convergir, então ela também converge. Esse é o critério da comparação. Ok? E é isso que eu vou fazer. Eu vou arranjar uma série que eu consigo provar a convergência dela. Essa série será para mim a Bn, de maneira que essa Bn seja maior do que a N, que é essa que você está vendo aqui. E se eu provar que a série de comparação converge, eu provo que a minha série original converge. A série de comparação que eu vou usar é a P-série, mas eu já explico o porquê. Ó, é o seguinte, eu vou comparar, vou fazer o critério de convergência absoluta. Então, meu AN original é menos 1 elevado a n sobre n quadrado mais 3. E eu quero saber se o valor absoluto dessa série converge. Se o valor absoluto dessa série convergir, ela converge absolutamente e, portanto, converge. Tá. Acontece que fazer o módulo dessa expressão é matar esse menos 1 que fica alterando aí para mais e menos o valor dessa expressão. Então, quando eu pego isso aqui em módulo, eu vou ter que isso aí é módulo de AN igual a 1 sobre módulo de n quadrado mais 3. Tá, muito bem. Pessoal, que por sua vez é 1 sobre n quadrado mais 3 sem módulo, porque o n é positivo sempre. E essa expressão é positiva independente do n, ou seja, como n é positivo, n quadrado mais 3 sempre será positivo. Tá? Então eu posso dispensar o módulo. Muito bem. Então, o que eu sei? Que eu quero comparar a minha expressão agora em módulo, que resultou nessa, com alguém, com uma outra série, né? Uma outra série que eu consiga provar a convergência. E olha só, temos que 1 sobre n quadrado mais 3 é sempre menor que 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado, quando você pensa nisso como uma série,
é uma p-série, ou seja, como o somatório de 1 sobre n ao quadrado converge, e o argumento é, por que isso aqui converge? Pois é uma p-série pois é uma p-série quando eu digo p-série é por causa do expoente. E a p-série ela converge se o expoente for maior que 1 e diverge se ele for menor que 1, maior ou igual a 1 no caso. Com p igual a 2, nesse caso. Então, como essa série de comparação converge, então nossa série original também converge. Converge absolutamente. Então, esse critério que nós usamos, pessoal, é o critério da comparação. Então, isso aqui converge e escrevi que converge absolutamente. Então, olha só o que nós estamos fazendo aqui. Absolutamente. A gente mostrou que se o x for um número entre 5 e 7, essa série de funções é convergente dentro desse intervalo. Por outro lado, se x for 5, nossa série de funções vira uma série alternada, que nós acabamos de provar que ela converge absolutamente. Então, falta provar se, antes que o pessoal durma aí, ela converge para x igual a 3. Perdão, x igual a 7. Então, se... Eu acho que é 4. Deixa eu ver se é 4. 3, 4, isso mesmo. Então, se x igual a 7, temos dois pontos. Que é aquela nossa série original agora, colocando no lugar de x 7, pode ser convergente ou não. Então vou colocar x igual a 7, vai ficar assim, somatório de 7 menos 6 elevado a n sobre n quadrado mais 3. Que vai dar exatamente a série que a gente acabou de provar em cima que converge.
Né? Nós acabamos de provar que 1 sobre n quadrado mais 3 é absolutamente convergente. Que é absolutamente convergente. No item 3. Ok? Então, pessoal, conclusão. 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 A pergunta era a seguinte: diga o intervalo de convergência dessa série. Então, o que a gente fez? A gente achou o intervalo entre 5 e 7 de convergência, de maneira que isso aqui nos dava uma série de potências. Depois, essa série original com n de 0 a infinito de x menos 6 elevado a n por n quadrado sobre 3 desculpe, n quadrado mais 3, né, sobre n quadrado mais 3, é absolutamente convergente no intervalo absolutamente convergente nesse intervalo aqui, ó, de x indo de 5 inclusive até 7 inclusive. E é divergente fora dele. Acabou o exercício 2, pessoal. Dúvidas? Ufa! Você não viu o terceiro, Paulo? Jesus. Terceiro. Vamos lá, pessoal, não durmam, hein? Terceiro, ele é cruel também, mas não muito. É o seguinte, ele fala sobre série de funções. É para copiar difícil, verdade. Ah, é. Mas depois o exercício vai estar em PDF. Olha, bom, se uma série que tem, além do n e tem x, é uma série de funções, ela pode ser, essa série pode ser derivada e integrada, pessoal. Quer dizer, você pode derivar uma série. Não sei se você vai lembrar, mas uma das coisas que a gente aprende assim que aprende derivada, é que a derivada da soma é a soma das derivadas, certo? Então, se você deriva uma série, por exemplo, como essa aqui, primeiro você tem que dizer em relação a quem você está derivando, né? Sempre lembra disso, porque a derivada é sempre em relação a alguma variável. No nosso caso, se a gente derivar essa série, vai ser em relação à variável x. Ou seja,
seria uma derivada em relação a x elevado a n. E n seria o valor que, ou melhor, valores que seriam assumidos de 2 até o infinito. Mas, mais uma vez, a derivada de um somatório é o somatório das derivadas. Tá? Então, com base nisso, nosso amigo fala assim, olha, derive essa série termo a termo 2 vezes e obtenha uma expressão como função da variável x para a série resultante. Então é o seguinte, primeiro passo, vamos derivar essa série, tá bom? Primeiro eu vou chamar a série de S, só para dar um nome para ela. Então nessa série original, vou chamar de S. Então é uma série de funções, né, pessoal? Com n indo de 2 até infinito, de x elevado a n sobre n que multiplica n menos 1. E a gente quer derivar esse negócio aí. E a derivada de uma série em relação a x, isso é importante, que eu vou até escrever aqui, que a derivada que eu estou fazendo é da série S em relação a x, que também a gente costuma chamar de S', é simplesmente fazer a somatória das derivadas de x elevado a n sobre n que multiplica n menos 1 em relação a x. Em relação a x. Não se assuste com isso aqui, é só uma derivada. Como é que a gente deriva x elevado a n? A gente tomba o n para frente e tira 1 do expoente que tinha lá antes. Ou seja, essa derivada, S', nada mais é do que somatório com n indo de 2 até infinito de n que multiplica x elevado a n menos 1, que você derivou. Então você tira 1 do expoente, dividido por n, que multiplica n menos 1. E é claro que você pode simplificar o n de cima com o n de baixo, sem problemas. E aí a nossa derivada, S' será somatório de n igual a 2 até infinito de x elevado a n menos 1 sobre n menos 1. Só que ele quer que a gente derive de novo. Ok, a gente deriva de novo, não tem problema. Ele quer que a gente faça a segunda derivada. A segunda derivada, pessoal, a S duas linhas, é a derivada da derivada, ok? Então essa segunda derivada vai ser o seguinte. O n menos 1 vai cair na frente do x elevado a n, por causa da derivada. Você vai tirar 1 do expoente novamente, vai ficar com x elevado a n menos 2, porque você está derivando. Tudo isso dividido por n menos 1.
que a gente vai poder simplificar com o cara de cima, com n indo de 2 a infinito. Ou seja, esse cara a gente simplifica com isso. Muito bem. Então, a segunda derivada, que era o que ele queria, será uma série geométrica, pessoal. Série geométrica é uma série formada por uma progressão geométrica. Ou seja, a nossa série se resume a somatório de x elevado a n menos 2, que converge se x, desculpe, que converge se a razão dessa PG for um número entre menos 1 e 1. Isso com n indo de 2 a infinito, tá? Então, ele queria primeiro que a gente fizesse as duas derivadas. Aqui está, nós fizemos as duas derivadas. Depois, agora, ele queria que a gente desse a função representada por essa série. Bom, a função representada por essa série é a função que essa série nos dá se ela for convergente. Muito bem. Isso aí, como eu já comentei, é uma série geométrica. Ou seja, é uma série que é dada por uma PG. Vamos olhar para essa PG. Série geométrica. Muito bem. Então, segundo passo. Segundo passo. Quem é essa série, né, pessoal? Quem é a S duas linhas? Ela é a seguinte, ó. X elevado a n menos 2, com n indo de 2 a infinito. Eu vou escrever só alguns termos aqui, para a gente sacar o seguinte. Se o n for 2, nós vamos ter x elevado a 0. Se o n for 3, nós vamos ter x a primeira. Se o n for 4, nós vamos ter x a segunda. Ou seja, os elementos dessa série são 1x, x quadrado, x ao cubo e assim por diante. Isso aqui forma uma PG, soma de PG, de razão x. Então, isso aqui é uma soma de PG de razão x. E quando é que essa soma de PG converge? Ué, se a razão, que no caso é x, for um número entre menos 1 e 1. Então, a série converge, portanto, para o x, que é a razão entre menos 1 e 1, nós temos que essa série, que é a derivada segunda da série original, ela convergirá para a soma da PG, pessoal. Soma da PG infinita. Pô, a soma da PG infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá? O primeiro termo é 1. E a razão é x. Então, isso convergirá para 1 sobre 1 menos x. É isso que ele pediu no item A. Ele falou assim, olha, deriva essa série termo a termo duas vezes. Fizemos isso. Achamos S duas linhas. Obter uma expressão para a função da variável x. Fizemos isso. Ou seja, se o x, nós verificamos que a derivada segunda da série original era uma série geométrica, feita de PG.
uma série geométrica converge se a razão estiver entre menos 1 e 1. A razão dessa série geométrica que nós encontramos era x. Então, se o x estiver entre menos 1 e 1, a série geométrica converge para a soma da PG. A soma da PG é o A1 da PG, o primeiro termo da PG, que é 1, dividido por 1 menos a razão. Esse cara aqui é o primeiro termo da nossa PG, e esse cara aqui é a razão da PG. Tá legal? Muito bem. Agora, item B, se vocês entenderam. Item B, pessoal, ele fala assim, ó. Tem uma coisa errada aí, já vou dizer o que é. Tem uma coisa errada aí no enunciado, na notação, tá, pessoal? Pra galera da Universo, eu vou te dizer. Beleza. O enunciado é esse aqui do item B, né? Integre a expressão que você encontrou, ou seja, integre 1 dividido por 1 menos x duas vezes e mostre que a série original ou inicial é uma expressão para... Isso aqui não é f não, tá, pessoal? Esse é o erro aí do... Isso não é um f. Eles deviam dar ponto, assim, para cada vez que a gente... Isso aqui deveria ser um símbolo de integral, tá? Isso aqui é integral, ó. Ele está falando assim para a gente, olha, tá legal, nós pegamos a expressão inicial, derivamos duas vezes. Agora mostre, se você pegar o resultado da derivada segunda e integrar duas vezes, você tem essa integral como resultado. Ué, se você integra duas vezes algo que você fez a derivada duas vezes, você volta para o começo. E o começo é a série inicial. Quer dizer, a série inicial deve ser uma representação ou uma expressão para essa integral. É aí que está o lance de séries de funções, pessoal. Eu vou explicar. Se você consegue escrever uma função, isso aqui é uma função, essa integral aqui. Isso aqui é uma função que é menos a integral de ln de 1 menos x. Essa integral ela pode ser bastante complicada, pessoal. Então, o que em geral, o pessoal de matemática aplicada, engenharia, física faz? Eles pegam uma função muito complicada e aproximam para uma série de funções. E conseguem calcular valores aproximados para essas funções muito complicadas. Então, o que ele quer que a gente faça aqui no item B é mostrar que essa função que você está vendo aqui, que é integral menos a integral de ln de 1 menos x dx, pode ser representada pela série que foi dada no início do problema. É isso que ele está querendo dizer. E se isso pode ser representado por uma série, você pode calcular valores aproximados dessa expressão. Para quem trabalha, não no caso de matemáticos de licenciatura ou pura, né, mas no caso de matemática aplicada, engenharia e física, muitas vezes os caras estão lá fazendo modelos matemáticos e caem em funções muito ruins de integrar ou mesmo derivar. E aí eles fazem uma aproximação da função para uma série. E integrar e derivar uma série é muito fácil. Esse é o lance. Mas vamos lá, o que nós vamos fazer então aqui agora? Nós vamos integrar duas vezes. Então, nós vamos integrar. Primeiro, nós vamos integrar a S duas linhas. Em relação a x. Muito bem. Então, nós vamos integrar a 1 sobre 1 menos x dx. Pessoal, esse integral aí você viu também já no passado recente. E para fazer essa integral, a gente costuma fazer uma mudança de variável. A gente chama isso aqui de u. Ok? Não sei se você lembra disso, mas vamos lá.
Aí a gente deriva essa que a gente chamou de u em relação a x. A gente faz um du dx. Então nós estamos vendo aí assunto lá do cálculo 1 ou 2, eu não sei como é que eles chamaram isso aí. Essa derivada vai dar menos 1, desculpe. E aqui você consegue concluir que o dx vai para lá multiplicando menos 1, então nós vamos ter que du é igual a menos dx, ou du é igual Então vamos lá. Estava escrevendo aqui. Acho que caiu a conexão aí. Estou voltando, hein, pessoal. Ok. Só um minuto, pessoal. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, legal. Ok, pessoal, eu vou reescrever aí. Sem som, ok. Voltei ou não? Ok. Estão me ouvindo ou não? Legal. Então vamos continuar aí, que eu estava fazendo aquela integral, mudando a variável. Todo mundo aí? Tá. Então vamos lá, eu chamei isso aqui. Eu chamei isso aqui de U. E isso aqui, então, vai ser minha nova variável. Só que ela vai ser 1 menos x. Tudo bem, pessoal? Vocês não estão... Ah, ok, vamos lá. Estão vendo minha lousa aí, né? Tá. Muito bem, agora eu vou derivar essa que eu chamei de U, uma x. Porque quando eu faço uma mudança de variável na integral, eu obrigatoriamente tenho que trocar. Se eu troco o menos x por u, eu tenho que trocar o dx por alguma coisa du. Certo? Então, essa derivada vai dar menos 1. Ou ainda, dx é igual a menos du. E agora eu faço a mudança para fazer a integral. Tá? Então, isso vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre u du. Com sinal de menos aqui no 1. Tá. Acontece que esse sinal cai fora da integral. Isso vai ser integral de
ou melhor, menos integral de 1 sobre u du. Pessoal, a integral de 1 sobre u du é ln de u, mais uma constante. Ok? Então, isso aqui não acerta, não, é igual. Isso aqui vai ser menos ln de u du. Du nada, mais uma constante. Tá? Muito bem. Conclusão. Quando a gente integra, isso foi uma coisa que eu devia ter colocado lá no começo, mas quando a gente integra a segunda derivada, a gente obtém a primeira derivada, pessoal. Estou fazendo essa correção lá onde eu chamei o item de 1. Então, se eu integro a segunda derivada, eu consigo a primeira derivada. Tá? Muito bem. Conclusão. Que a nossa primeira derivada, que é a integral da segunda derivada, vai ser menos ln de 1 menos x, que era o u, mais uma constante. Tudo bem? Pessoal, como essa constante é arbitrária, ela pode ser qualquer número. E para o nosso caso, ela vai ser zero. Porque ela pode ser qualquer constante. Tá ok? Então, tomando C como zero, ou seja, tomando-se ou tomando a constante que é arbitrária, temos que a primeira derivada, S' é igual a menos ln de 1 menos x só. Muito bem. E se a gente integrar a primeira derivada? Bom, se a gente integrar a primeira derivada, pessoal, a gente volta para S original, né? A gente volta para S original, que é o que eu vou fazer agora. Ou seja, eu vou integrar o S'. Vou chamar esse passo de 2. Chama esse passo de 2. Então, a minha S original vai ser a integral Val, não, ele falou assim, mostre que, no item B, tá? Mostre que, bom, item A, derive a série duas vezes e mostre que ela pode ser uma expressão de uma função de variável x. Mostramos. A derivada da S duas vezes deu 1 sobre 1 menos x. Aí ele fala assim, pega essa expressão que você conseguiu, que é 1 sobre 1 menos x, e integre essa expressão duas vezes e mostre que a integral dessa expressão duas vezes, ou seja, da S duas linhas duas vezes, representa ou tem a série inicial como uma expressão para a integral de ln de 1 menos x dx. Não sei se ficou claro o que eu falei. Só um minutinho, pessoal. Tudo bem? Tá. Depois a gente tira mais dúvidas. Só
Ver se eu consigo conectar o Fábio de novo aí. Fábio. Tá. Beleza. Tá legal. Pô, legal. O Fábio entrou. Entrou aí, Fábio? Ô, entrei, Bravo. Ô, rapaz, você cai pra caramba. Sorry. Vai vai avisando aí que eu vou te conectando de novo. Não, só participei do comecinho só, depois caiu, aí faltou o convite aí. Bom, assim, ah, o bom é que vai estar gravado, mas, cara, qualquer dúvida, manda o WhatsApp pra mim, viu? Não se Beleza, preocupe, não. Legal? obrigado. Que isso. Ó, então a S, a gente quer. Se a gente integrar S', a gente tem a S, sempre em relação a X. Se a gente integrar S', pessoal, nós estamos integrando menos ln de 1 menos x dx agora. Mas espera lá. S, pessoal, é a série do início. Ela é o somatório de x elevado a n cadê? Somatório. Isso mesmo, de x elevado a n dividido por n que multiplica n menos 1. Em outras palavras, pessoal, o que esse exercício está mostrando para a gente é que essa série é uma representante, essa série x elevado a n sobre n que multiplica n menos 1 é uma representante, ou seja, ela é realmente uma outra maneira de se escrever essa integral. Em outras palavras, calcular essa integral ou fazer a série somada até o infinito é a mesma coisa. Pessoal, computacionalmente falando, isso é uma coisa muito boa. Se a gente tem hoje, tá acabando, ó, tá acabando. A gente tem hoje computadores que calculam essas integrais mais malucas aí, tudo por aproximações por séries, viu? O computador vai lá, pega uma aproximação daquela função e calcula, tá? Um exemplo disso, para a gente fechar com chave de ouro, é o item C, tá? É o item C. Item C fala o seguinte, pessoal. Força aí, hein? Aguenta aí, galera. Item C. Item C fala assim, olha, tá legal, então essa integral maluca aí pode ser representada pela série somatório de x elevado a n dividido por n multipliquei n menos 1. Ok, então faça o seguinte, integre, use essa série para fazer a integral dessa expressão aí, ou seja, de ln de 1 menos x dx de 0 a meio. É isso que ele está falando para a gente fazer.
Já que essa série representa essa integral, use a série para calcular a integral de 0 a meio. Pessoal, nesse caso, é simplesmente o seguinte. Simplesmente o seguinte. A gente vai... Bom, perceba que integral de 0 a meio de ln de 1 menos x dx, ela com sinal de menos aqui na frente, era aquela série lá inicial. Beleza. Tá? Ok. Tem alguém bocejando com o fone aberto. Tá. Muito bem, isso aqui era igual aquela série lá, x elevado a n dividido por n, que multiplica n menos 1. Legal. Com n indo de 2 a infinito. Tá. O que é calcular a integral usando a série, pessoal? Bom, é chegar na série. Só que eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse sinal de menos aqui, ó? Eu vou mandar para cá, para esse lado aqui. Tanto faz onde ele vai, né? Vou botar ele aqui. E aí, essa integral ela vai ser esse somatório calculado de 0 a meio. O que significa isso? Você calcula esse somatório de 2 até infinito com x igual a meio, faz menos esse somatório com n indo de 2 até infinito com x valendo 0. Que é o teorema fundamental do cálculo, ok? Então isso aqui vai ser menos, fazendo o x valendo meio primeiro, vai ser menos meio elevado ao quadrado, porque o n começa em 2, dividido por 2, que multiplica 2 menos 1, mais meio elevado ao cubo, dividido por 3, que multiplica 3 menos 1, mais, só mais um eu vou fazer aqui, meio elevado à quarta, dividido por 4, que multiplica 4 menos 1. Mais reticências, porque essa série é infinita. E aí, eu vou tirar esse colchete daqui, que não precisa. E vou usar ele mais para o final. Aqui. Não, precisa sim, porque tem um sinal de menos aqui. Então não vai ter jeito. Vou fechar esse colchete aqui. Vou colocar menos. Agora eu faço x igual a 0. Vai ficar 0 ao quadrado. Dividido por 2, que multiplica 2 menos 1. Ou seja, toda essa parte do somatório com x igual a 0 dá 0, pessoal. Não vou nem calcular. Tudo isso aqui dá 0. Porque o x é igual a 0 em cima. Então, na verdade, essa integral, né, o que ele está querendo dizer para a gente? Que essa integral nada mais é do que a soma dessa série.
meio ao quadrado sobre 2 que multiplica 2 menos 1. Eu estou deixando assim, pessoal, para você entender o que vai acontecer no final. Mais meio elevado ao cubo dividido por 3, que multiplica 3 menos 1. E assim por diante, que nada mais é do que o somatório, ou seja, essa integral de 0 a meio é o somatório de n indo de 2 até infinito, de meio elevado a n, dividido por n, que multiplica n menos 1. Tem um sinal de menos aí. Não posso esquecer desse sinal de menos, pessoal. Tem um sinal de menos aqui, ó. Não esqueçam o sinal de menos, hein? Que vai aqui, ó. Vem aqui. Tá? Isso aqui ainda pode ser escrito assim, ó. Somatório de menos 1 sobre n que multiplica n menos 1 vezes 2 elevado a n. Com n indo de 2 a infinito. Acabou. Finalmente. O professor, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Não, eu ia perguntar só sobre esse sinal de menos, né? Que eu peguei só esse último exercício aí. Esse sinal de menos, Onde ele vem lá o começo dele? ele veio daqui de cima, ó. Lembra que essa integral aqui, ó, no comecinho do item C, Ah, ela tem um sinal de menos na frente. Ela era assim, ó. Ela era menos. era assim originalmente? É menos? A gente chegou nessa conclusão no item B, né? É porque eu não acompanhei isso bem, então. Ah, tá. Lá no item B a gente mostrou que menos essa integral era esse somatório, mas é claro, sem o sinal de menos. Beleza? Ah, tá. Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Se você numa igualdade coloca menos de um lado ou do outro, tanto faz, desde que você coloque de um lado só, né? Certo. Então, eu peguei esse menos e coloquei aqui, ó. Ah, tá. Ele estava desse lado aqui. Ah, Então então eu veio tive que considerá-lo desde o começo. que no exercício C não tem, né? Como é que é? Então veio do B, a explicação lá do exercício B, porque no C não tem, né? Não tem porque eu mandei ela para outro lado. Entendi. É bom colocar uma chave aqui onde eu estou colocando, pessoal. Porque esse sinal de menos ia mudar o sinal de todo mundo, tá? Entendi. Legal, vou estar revisando depois, vou ver o vídeo. É o Fábio que está falando? É, Beleza, Fábio. Bom, pessoal, estou à disposição aí. Vejam as contas. Boa noite.